O relógio da sala bateu meia-noite. O tic-tac parecia mais alto naquelas horas em que as paredes das casas grandes guardam segredos como se fossem móveis caros, bem polidos, mas escondendo rachaduras. Dona Zilda deitou-se imóvel, os olhos fixos no escuro, fingindo dormir. Lá fora, a cidade respirava lenta. Dentro da mansão, vozes baixas se esgueiravam pelos corredores como sombras procurando abrigo. Ela sabia quando não deviam falar alto. Aprendera isso com anos de silêncio conjugado à paciência. Mas naquela noite havia algo diferente. As palavras que escapavam do escritório não eram apenas sobre contas ou horários. Eram mapas frios, termos calculados, uma fala que transformava pessoas em números. Conveniente, murmurou uma voz feminina. Com a procuração pronta, resolvemos tudo. Não demora e fecha-se o inventário. Você garante que ninguém impede, Ricardo? A pausa que se seguiu fez a casa tremer na alma de Zilda. Ricardo respondeu com um sopro de justificativa, não com defesa. É o melhor para a família, Silvia. Não queremos escândalo. Ela apertou as mãos sobre o lençol e, na boca seca, repetiu uma única palavra que seu coração conhecia desde menina. Dignidade. Não deixaríamos que tirassem isso de mim, pensou, ouvindo cada sílaba como se fossem passos se aproximando. A imagem da sala, o sofá de couro, aquelas cortinas pesadas que sempre filtravam a luz como quem controla o que entra, virou abrigo e prisão ao mesmo tempo. Fora, a mansão brilhava com luzes e carros de alta patente no portão. Dentro, a rotina transformava o lar em terreno de operação. Ricardo era para todos que viam de fora o filho realizado. Empresário, roupas caras, automóveis que xingavam à pressa nas ruas. No jornal do condomínio, aparecia como exemplo de sucesso local. Nos encontros sociais, falavam de suas obras, dos investimentos, dos negócios que multiplicavam cifrões. Mas para Dona Zilda, que tinha mãos enrugadas por cozinhar pão e remendar meias, aquele filho era também alguém que aceitava ser dividido por outras vozes. Havia momentos em que ela reconhecia nele a ternura que amamentara. Havia outros em que o via escolher conveniências. Lucas, o neto, escutava tudo sem que os adultos o notassem. Tinha 17 anos, uma força na calma que só a juventude sabe carregar. Não a pressa de resolver, mas a certeza de que não se pode entregar o que ama à facilidade. Quando Zilda o chamou com os olhos, ele compreendeu. Ele sabia sobre o tic-tac do relógio. Sabia também que o som do relógio podia significar liberdade ou perdão. Levantou-se devagar, passou pelo corredor onde um retrato de família olhava, com uma compostura que já não refletia a verdade, e aproximou-se da porta entreaberta do escritório. Ali, o vento trouxera o cheiro do café frio e do perfume que sempre lembrava padrões sociais. As palavras que rolaram naquela conversa que os adultos achavam segura eram, na prática, uma sentença em letras miúdas. Procurar uma clínica, resolver a documentação, assinar os papéis de transferência, descritas como se tratassem de um programa de computador, inserção de dados num banco que ninguém mais teria paciência de checar. O mundo deles era de planilhas e prazos. O mundo de Zilda era de receitas de bolo, terços contados e histórias sussurradas. A incapacidade de enxergar o outro como pessoa tornava a traição quase incontornável. Ela não era tola. Viu nos papéis deixados por distração numa gaveta algo que não deveria existir ali. Uma minuta de procuração, ainda sem assinatura plena, com espaço para um nome que poderia fazê-la perder voz sobre seus próprios bens. O coração lhe deu um pulo e por um instante pensou que o mundo havia virado uma colcha rasgada. Pensou no trabalho de toda uma vida, a casa, os móveis, o perfume do bolo, reduzidos a um apóstrofo em um documento. Não era apenas patrimônio, era a memória, era a autonomia. Aquilo ela não entregaria sem antes ter sua palavra. Lucas fez o que jovens dispostos a proteger a família fazem. Colocou as mãos nas prioridades. Não havia tempo para drama. Havia apenas logística. Pegou uma mochila, uma lanterna pequena, documentos que sabia que a avó guardava em uma caixa de madeira no armário do quarto, certidões, antigas fotos do marido falecido, um envelope com anotações de gastos que ela mantinha por hábito. Zilda o observava com uma mistura de orgulho e dor. Em seu colo o terço parecia mais pesado naquela noite, como se cada conta representasse uma ideia concreta do que eles perderiam. Rezar para ela não era uma garantia de milagre, mas um amparo, uma oração curtinha, um sussurro ao pai que ela sempre acreditou ouvir. Na cozinha, o cheiro do bolo que Rita embriara no fim de tarde ainda pairava, um consolo distante.
Rita de Cássia, a amiga de Zilda desde que ambas tinham cabelos negros e sonhos maiores que suas casas, era um porto seguro. Em Pirenópolis, sua casa era simples, janelas de madeira, um quintal que dava para um vento limpo. E ali Zilda imaginou que poderia recuperar uma paz que a mansão falsa não permitia. Não havia luxo, havia colo, e isso, naquele momento, valia mais que todo o mármore do mundo. Eles saíram durante uma madrugada sem lua. A porta da frente, que sempre rangera em protesto, foi fechada com cuidado. Lucas pôs um cobertor na bolsa, entre os documentos, e um par de sapatos velhos que sabiam caminhar sem fazer barulho. Ao descer a escadaria, passaram pelo corredor que abrigava quadros de viagens que Zilda nunca havia feito, fotos de Ricardo sorrindo entre amigos em lugares que ela só vira na televisão. A sensação era de que eles deixavam não só móveis, mas expectativas alheias que sempre se assustavam diante da presença de uma velha que não se calava. Antes de saírem, ela passou pela cozinha, pegou o terço e sussurrou: "Se for à vontade, leva-nos. Se não, dá-nos coragem." Não eram promessas de resultados, eram pedidos de força e dignidade. A experiência de sua fé era prática, pequenos atos que alimentavam coragem. No carro de Lucas, que dirigia com a calma de um jovem acostumado a tomar decisões rápidas, atravessaram a cidade ainda adormecida. As luzes do comércio se apagavam como olhos cansados. Passaram pelo portão da frente e viram ao longe as sombras de outros carros, talvez vizinhos ou pessoas do trabalho de Ricardo, mas ninguém os parou. A sensação era de que a casa, por fim, respirava mais leve sem o peso da presença fingida. Chegando ao trecho que levava à estrada, Lucas observou o rosto da avó no espelho retrovisor. Tinha a pele marcada, cabelos brancos presos num coque frouxo, mas nos olhos havia uma centelha que para ele dizia mais que todas as contas do mundo. Ela segurou a mão do neto por um instante. "Cuida de mim, meu menino." E ele respondeu, com a coragem dos que assumem responsabilidades de quem ama: "Vou proteger a avó." Se você gosta de histórias que tocam o coração, curta e inscreva-se. Fica comigo até o fim. Essa história ainda está só começando e há muito por revelar. Depois do primeiro bloco, a narrativa pressiona. A fuga é apenas o começo de um emaranhado. Em Pirenópolis, a casa de Rita recebeu Zilda e Lucas com a simplicidade que cura. Havia chaleira no fogo, uma toalha estendida sobre a mesa e 2 pratos de bolo, o mesmo cheiro que embalara lembranças em dias menos complicados. Rita viu aqueles olhos e abriu os braços. O abraço que deu não foi apenas de consolo, foi uma confirmação de que a escolha de fugir não era covardia, mas preservação. Enquanto isso, em Goiânia, a notícia da ausência de Dona Zilda fez as paredes da mansão estalar. Silvia, que até então tocara as conversas com mãos de negociante, viu a situação virar contra si. Desaparecimento, tentativa de obstrução, boatos de que houve pressa para assinar documentos. Ela manteve o rosto composto, mas a crescente exigência social e as perguntas começaram a lhe apertar o peito. Ricardo, por sua vez, sentiu as primeiras rachaduras do orgulho. Na bagagem emocional de Ricardo havia 2 correntes, o hábito de priorizar imagem e o resquício de amor que a mãe sempre incutiu nele. Havia também um receio prático, o pilar financeiro que sustentava sua vida, os negócios, a reputação. Silvia, com uma persuasão cuidadosa e argumentos que soavam convincentes, tratou de transformar o que deveria ser cuidado em algo que precisava ser arrumado para não dar prejuízo a ninguém. Em poucas palavras, criou certeza onde havia dúvida. Mas agora, com a fuga da mãe, a incerteza batia à porta. Rogério, o irmão de Ricardo, não morava na mansão, mas era a voz que incomodava com honestidade. Homem já de meia idade, com cara de quem conhecia os custos da vida sem glórias, Rogério sempre fora o contraponto. Menos ambição, mais senso de justiça. Quando soube do desaparecimento, foi até o escritório, pediu explicações, propôs calmaria. A princípio, Ricardo se fechou. Havia ali uma vergonha que ele ainda não queria encarar. Admitir que permitira que interesses de imagem se sobrepusessem ao cuidado com a própria mãe. No refúgio, Rita fez o básico que cura sem falar demais. Deixou que Zilda organizasse a cozinha, lavou as mãos dela com água morna e trouxe um pouco de chá de erva cidreira. A rotina simples
pensada para apagar os medos inertes, começou a operar como remédio. Zilda, por sua vez, dormiu poucas horas, pois o coração de uma mulher que luta pela dignidade de sua família não descansa facilmente. Ainda assim, havia paz nas pequenas coisas. O som de um galo ao longe, a janela que deixava entrar um vento morno, o calor de um cobertor. Na outra face da história, em bairros menos iluminados, surgia um personagem que ninguém esperava ver no centro do desenlace: Bento. Homem de baixa estatura, conhecido no bairro como Toninho por alguns que o chamavam pelo apelido de infância, fora por muito tempo o homem discreto que cuidava dos carros na portaria e varria os jardins com atenção. Trabalhara naquela casa por anos, fazia parte do cenário, sem ser cenário central. Era o tipo de pessoa que existia na sombra das grandes decisões. Mas a sombra mudou quando um episódio cruel pôs seu nome sob suspeita. Houvera um roubo pequeno, um objeto avaliado mais pelo valor simbólico que monetário. E na pressa de salvar aparências, alguém encontrou conveniente apontar o dedo para quem mais poderia ser ignorado. Bento fora acusado. Antes que pudesse defender-se, encontraram nele provas circunstanciais. Uma chave caída perto de onde o objeto desaparecera, olhos que pareciam haver sido vistos, e a velocidade com que a suspeita contou como certeza. No quintal, ele fora tratado não como cidadão, mas como personagem de um enredo forjado para desviar a atenção. A acusação lhe custou o trabalho, a intimidade e, o que doeu mais, o respeito. Mas Bento não era vingativo. Aquele homem de mãos calejadas tinha dentro de si um princípio raro: honra. E quando descobriu, por acaso, pela lucidez de quem trabalha vendo o movimento geral e não apenas os detalhes que interessam, que havia algo maior do que o pequeno furto, sua vida mudou de rumo. Em uma noite qualquer, ao recolher papéis e objetos que caíram de bolsos esquecidos, encontrou um pendrive escondido num envelope entre notas fiscais e recibos. Não sabia bem o que aquilo continha, mas viu no selo de plástico que aquilo podia ser relevante. Curioso e temeroso, guardou-o. Os dias que se seguiram foram duros. Bento foi o bode expiatório conveniente para abafar um inconveniente. Quando perderam o emprego, nada fora perguntado sobre a culpa. Sua palavra valia pouco contra o peso da aparência. O coração dele, porém, não se fechou. Havia nele um desejo de limpar o próprio nome, sim, mas também uma sensação de que o que carregava poderia ajudar alguém que realmente precisava. Ele sabia quem era Dona Zilda, a avó meiga que sempre deixara um bolo para os trabalhadores, o rosto que não punha ninguém no paredão do julgamento. E esse conhecimento tornou-se para ele motivo para continuar. Bento começou a ouvir melhor. Observou a movimentação da casa, os papéis que eram manuseados com pressa, as conversas que não se queriam registrar. E foi aí que, por descuido ou por pressa, um ator da trama deixou no carro uma gravação, fragmentos de conversas que deveriam permanecer privadas e que, se ouvidos, desenhariam um mapa inteiro. Bento, que entendia pouco de tecnologia, levou o pendrive para casa e avisou sua irmã: "Tem coisa aqui que não é minha." A irmã, mulher prática, disse para que entregasse à polícia. Mas a polícia muitas vezes olha para o pobre com suspeita diferente, e Bento temera que isso só o afundasse mais. Além disso, havia o risco de retaliação. Pessoas com poder encontravam formas de ocultar, e Bento sabia que se aparecesse com um pendrive, poderia ser encarado com desdém, ou pior, poderia ser ameaçado. Mas havia um custo moral em ficar com aquilo e nada fazer, sobretudo quando pensava no rosto enrugado de Dona Zilda. A compaixão falou mais alto. Ele passou noites pensando. Lembrou-se de quando a senhora lhe oferecera um pedaço de bolo e uma palavra de incentivo. Lembrou-se do título de respeito que ela dava aos que trabalhavam na casa. E então decidiu. Tiraria a poeira que a acusação sobre seu nome colocara e voltaria ao campo limpo da verdade, não por fama, mas por justiça. Ao mesmo tempo, na mansão, Silvia fazia o que sempre fizera melhor. Gerenciava crises com a frieza de quem teme perda de status. Não era estupidez, pensava ela, era cálculo. O medo de ruína social tinha o lugar de uma necessidade. E nesse cálculo, a figura de Bento era apenas um ruído a ser silenciado. Se necessário, ele seria empurrado ainda mais para o canto, transformado em exemplo do que acontece a quem se arrisca a se aproximar do que não entende. Para Silvia, a máscara da normalidade era material precioso, nada poderia manchá-la. Rogério, por sua vez, começou a suspeitar de falhas que não se resolviam apenas com palavras.
Ao ouvir de amigos de bairro que Bento fora acusado sem investigação profunda, quis saber mais. Ele passou a visitar os lugares onde as pequenas coisas se revelam: a garagem, a portaria, os rostos cansados. E foi aí que ouviu o nome do pendrive. Algo que circulava em rumores como ideia vaga, como se um objeto pequeno pudesse carregar a grandeza de um escândalo. Em Pirenópolis, a vida de Zilda tomou um compasso diferente. Rita cuidava como quem rega uma planta que sofreu poda injusta, com paciência e rotina. O neto frequentava a escola local, procurava emprego temporário. A avó retomava pequenas ocupações que mantinham a mente viva: costurar, contar histórias de quando era jovem, lembrar dos domingos que pareciam eternos. Aos poucos, a presença distante da mansão deixava de ser uma ferida aberta e ganhava bordas que a protegiam de novo. Mas havia uma ansiedade que mordia Lucas, a ideia de que a família ali enfrentaria duas frentes: o desgaste emocional e a batalha prática para provar que a intenção contra Zilda existira. Foi numa manhã de vento morno que Lucas recebeu uma ligação anônima. Do outro lado, uma voz trêmula disse apenas: "Tem alguém que quer falar com a senhora. Diz que tem algo que prova o que fizeram." A ligação caiu. Não havia número para retornar. O coração de Lucas acelerou por motivos diferentes: esperança, medo e a sensação de que a teia, inevitavelmente, começava a puxar. Bento, por sua vez, vinha transformando medo em coragem. Sabia que sua vida podia se complicar caso aparecesse na casa errada com o pendrive, mas também sabia que nunca fora verdade que os que tinham menos deviam calar-se para sempre. Pensou em entregar o material para Rogério, que sempre lhe pareceu o parente mais justo. Pensou em procurar o advogado do bairro. Pensou por alguns segundos em ir diretamente a Dona Zilda. A escolha entre aparecer na mansão ou procurar alguém em quem confiasse o novo documento era uma decisão que não se tomava de uma hora para outra. No final, decidiu ir até uma pessoa que conhecia, um amigo de fé que trabalhava numa pequena gráfica, homem que costumava acolher aqueles que não tinham voz. No bolso do colete, o pendrive abrigava a verdade como uma semente. Enquanto isso, o imbróglio lá em Goiânia aumentava. A mídia da cidade, sempre sedenta por histórias fáceis, começava a farejar o caso. Mãe do empresário desaparece. Manchetes curtas, olhos na superfície. Ricardo sentia pela primeira vez o peso de ser exemplo e ao mesmo tempo de ter medo de encarar as próprias contradições. Em noites que antes eram só de viagens e negociações, agora vinha o pensamento dela, a mãe, sozinha em algum canto, que poderia perder tudo. A culpa, que antes ficara adormecida, começou a dar sinais. Houve uma cena, numa tarde nublada, em que Ricardo foi até o escritório da empresa e, por um momento, deixou o discurso pronto para as visitas e falou sozinho, como quem tenta ouvir a própria consciência. "Fiz o que achei certo", murmurou, mas a voz fraquejou. O telefone tocou. Ele desligou. No espelho do corredor, seu próprio reflexo parecia um estranho que ele precisava aprender a conviver. Era a primeira rachadura que permitiria, mais tarde, que a luz entrasse. A história seguiu com pequenos sinais, recados trocados, conversas sussurradas e a tentativa de Bento em tomar um caminho que exigia coragem. Ele ia até a gráfica e conversou com o dono, um homem de meia idade que, sem glamour, sabia o peso da honestidade no bairro. "Tem uma coisa aqui", Bento disse, puxando o pendrive do bolso, como se aquilo fosse um trecho de vida que precisava ser contado. O dono da gráfica não era advogado, não tinha influência, mas tinha um senso de justiça que Bento podia confiar. "Leve isso para quem tem responsabilidade", sugeriu o homem, olhando Bento com uma compreensão que voltara às pessoas melhores posicionadas. Bento sabia que um simples pendrive poderia provocar terremotos. Nele havia uma gravação que captara conversas no escritório. Vozes falavam sobre procurações, sobre agilizar processos, sobre evitar exposição. Havia também um arquivo que mostrava extratos ou recibos que não batiam com os lançamentos oficiais. Para alguém como Bento, que aprendera a ler o mundo observando e não só ouvindo, aquilo era sinal. Ele não fazia ideia das consequências legais ou dos termos técnicos. Fazia ideia apenas de verdade e mentira. Numa manhã em que o céu ameaçava chuva, Bento resolveu que iria até Pirenópolis. Sabia que o caminho seria longo, sabia também que chegando lá poderia encontrar acolhida ou indiferença. Optou por confiar na fé, que havia gente com o coração disposto a ouvir. Entrou numa pequena van que fazia o trajeto entre cidades, sentou no fundo, fechou as mãos em torno do pendrive e respirou como quem ora. Não era um homem de grandes discursos.
Era um homem que carregava agora a chance de limpar não apenas seu nome, mas de devolver verdade a quem a precisasse. O clima entre Zilda e Lucas era de expectativa com resquícios de dor. Ainda que tivessem conseguido sair, sabiam que a paz era provisória. A sensação de estarem suspensos entre a proteção do refúgio e o inevitável confronto com a verdade fazia o tempo se esticar como elásticos. Rita, sempre atenta, dizia pouco, alimentava com rotinas e gestos. A verdade aparece quando é tempo, murmurou uma vez, enxugando as mãos no avental. Na estrada, Bento encarou paisagens que lembravam que a vida segue, mesmo quando há forças que querem prender alguém a mentiras. O ônibus balançava. As árvores lá fora formavam uma aquarela de verdes. Ele pensou na mãe, nas bocas que lhe haviam falado duro, e prometeu naquele silêncio de viagem que não faria barbárie. Não queria vingança. Queria apenas que a verdade fosse ouvida, e que Dona Zilda tivesse de volta aquilo que por direita era dela. Não só bens, mas a dignidade. O capítulo inicial dessa história fecha-se num ponto de suspensão. Há corações em fuga que buscam refúgio. Há corações acusados que buscam redenção. Há corações que, por acaso, carregam em seus bolsos a prova que pode mudar destinos. A tensão cresce ao redor dessa peça pequena, um pendrive. E à volta dela se entrelaçam vontades, medos e perdões ainda por acontecer. E enquanto o ônibus avança, levando Bento para um encontro que pode transformar vidas, do outro lado, na cidade grande, decisões serão tomadas que mostrarão que, às vezes, quem menos se espera é quem carrega a chave da libertação. O ônibus finalmente engatou a baixa velocidade que antecede a cidade pequena. Bento apertou o pendrive contra o peito como se fosse um talismã frágil. O ar dentro do veículo cheirava a poeira de estrada e a café frio. Lá fora, o campo passava devagar, como quem não quer apressar aquilo que pode ser doloroso. Em pensamento, ele repetia os rostos que aquela pequena peça digital poderia mudar. O rosto bondoso de Dona Zilda, as mãos enrugadas que lhe deram bolo, o próprio rosto, marcado pela acusação que nunca deixou de doer. Não vinha com a intenção de ser herói. Vinha porque alguma coisa nele ainda acreditava que verdade precisava ser devolvida a quem a tinha perdido. Ao descer no ponto, sentiu o vento tomar seu rosto e levou a mão ao chapéu imaginário que não vestia. Caminhou pelas ruas de pedras até a casa de Rita como quem vai a um encontro com destino imprevisível. A varanda cheirava a bolo e a madeira encerada. Rita abriu a porta antes mesmo dele bater, como se entendesse que a vida às vezes trazia visitas que nada pediam além de escuta. «Bento», disse ela, sem surpresa, apenas reconhecimento. O abraço que seguiu foi curto, havia respeito ali, e isso valeu mais do que palavras. Ele tirou o pendrive do bolso e mostrou, com as mãos que tremiam por pouca coragem e muito frio. «O senhor viu isso?» perguntou, com voz baixa. «Achei no carro. Não sei de que é, mas sei que não é para se guardar.» Rita não era mulher de longas hesitações. Levou-o para a cozinha, sentou-o à mesa onde havia um bule quase vazio e 2 pires com migalhas de bolo. Acendeu uma pequena lanterna elétrica e olhou o objeto antes de tomar decisão. «Primeiro, bebe um pouco de chá», ela falou. «Depois, me conta tudo.» E Bento contou. Contou como havia sido acusado por um furto pequeno, como fora humilhado, como fora afastado. Contou do trabalho que fazia, das horas a varrer a calçada sobre o sol. Contou como achara o pendrive entre papéis jogados, o selo plástico ainda quase intacto. Contou o medo de ir à polícia e o medo maior de que aquilo pudesse salvar alguém e ninguém ouvisse. Falou pouco dos detalhes técnicos, falou do que sabia. Havia gravações, havia extratos, havia conversas que, se ouvidas naquele conjunto, fariam sentido. Rita ouviu e, sem surpresa, suas mãos juntaram as de Bento. «A verdade não deve ficar no bolso de ninguém», disse ela. «Vamos ouvi-la.» Havia um velho notebook na mesa, com a tecla do espaço marcada pelo tempo. Rita ajeitou-o, conectou o pendrive e hesitou por um segundo, como quem respeita algo sagrado. O arquivo abriu com lentidão de quem carrega segredos. Primeiro veio um fragmento, vozes abafadas, em que uma distinta entonação de mulher se destacava. Era a voz que Bento havia reconhecido como de Sílvia. Em seguida, um trecho claro e frio, em que se ouvia um plano sobre procuração, sobre documentos a acelerar. Termos que faziam a barriga de Rita se apertar. O que mais pesou foi a sequência, onde, além das palavras, havia um nome que se repetia e um número de conta citado em tom prático. Em segundos, uma peça do quebra-cabeça se acomodou. O som da gravação encheu a cozinha de Rita com o peso de algo que não deveria ser escutado ali. A confirmação de intenção.
o plano que transformava uma pessoa em etiqueta. Rita desligou o aparelho e olhou para Bento como se ele tivesse trazido luz a uma sala que alimentava trevas veladas. Precisamos levar isso a Rogério, disse ela, firme. Ele tem pulso, e talvez, se ele for com calma, consiga falar com Ricardo sem destruir tudo de uma vez. Bento assentiu. Sentiu um alívio contido, mas também sabia que qualquer passo adiante vinha acompanhado de risco. Rita ligou para Rogério. A voz do irmão na linha foi seca e direta. Venha, traga aquilo. Em menos de 1 hora, Rogério bateu à porta com a cara cansada de quem atravessou uma manhã de cidade grande sem paciência para mais enganos. Quando Rogério entrou, examinou Bento com a mesma curiosidade prática de sempre. Não houve desfazer de acusações ali, apenas uma missão: verificar. Rogério não era homem de alarmes fáceis, era homem que pesava as coisas antes de agir. Ele ouviu a gravação com a atenção de quem não quer erro de julgamento. As palavras que vinham claras no pendrive serviram como mapa de um trajeto que nenhum deles queria ter que percorrer. Menções à procuração, indicação de documentos que deviam sumir ou serem agilizados, um recibo que não batia com o registro, uma referência a um advogado de confiança que até então ninguém ousara pesquisar. Ao fim, Rogério pousou a mão sobre a mesa e falou com a calma dura de quem prepara a coragem alheia. Não vamos fazer nada precipitado, mas também não vamos fingir que não ouvimos. Vou falar com você, Ricardo, sem alarde. Não prometo resolver tudo de uma vez, mas prometo enfrentar. A ida a Goiânia depois foi uma travessia de corações. Rogério não foi com rancor, foi com uma determinação que vinha antes de tudo do respeito àquela mulher que havia lhes dado a vida. Quando entrou no escritório de Ricardo, encontrou um homem que os olhos não mentiam: a culpa. Ricardo recebeu Rogério com formalidade, com o brilho acostumado das reuniões e a pressa de quem precisa demonstrar competência, mas a estrutura da defesa estava trêmula. Rogério falou sem rodeios. Havia alguém com provas. Mostrou então o lugar, com palavras cuidadosamente escolhidas, para que Ricardo escutasse sem ser emboscado. No início, Ricardo tentou deslocar a conversa para termos práticos. O que exatamente tem? Quem falou? Frases de quem busca controlar o quadro. Rogério, porém, desfez a busca com tranquilidade. Ouça esta gravação, e depois, se houver algo a explicar, explique, mas ouça primeiro. As portas de um escritório executivo raramente testemunham ordens tão simples, e o que aconteceu em seguida foi lento e inexorável. A gravação tocou. A voz de Sílvia estava ali, nítida, cautelosa, calculada. A menção a agilizar a procuração, a fórmula evitar exposição, padrões de quem faz do medo dos outros ferramenta de negociação, tornavam-se palpáveis. Ricardo fechou os olhos. A defesa pronta, que tantas vezes servira de escudo, se dissolveu diante do próprio som das palavras que ele, de uma forma ou outra, deixara permear a sua vida. Houve silêncio. O silêncio que antecede confissões não é o mesmo que o das salas vazias. É o silêncio que carrega o peso de escolhas. Ricardo, que tanto cultivara a imagem, por alguns instantes foi apenas filho de uma mulher que talvez ainda esperasse por um aceno de arrependimento. Sua mão, antes dura no mouse e no telefone, tremeu quando pousou sobre a mesa. Não foram palavras de conveniência que saíram. Foi a frágil tentativa humana de recuperar o que se perde quando se fere quem se ama. Começou, e parou. A frase pareceu muito pouco ante a densidade da situação. Eu não queria, não era para ser assim. Rogério não o deixou cair na autocomiseração e também não o empurrou à humilhação. Havia ali a voz de quem sabe que mudança exige passos concretos. Então mostra isso, disse Rogério. Mostra que não deixou que alguém mandasse em você. Faz o que é certo. O que veio a seguir, nos dias que se sucederam, foi um movimento de cuidado e exposição. Ricardo pediu para ouvir a gravação em família, pediu para que Zilda, a mulher no centro de tudo, soubesse aquilo que havia sido tramado contra ela. Não houve exposição para a mídia sensacionalista naquele momento. Houve uma reunião que procurou reparar antes de julgar. Zilda ouviu. Não havia pressa em sua voz. Havia uma serenidade dolorida. O que lhe convinha era saber a verdade, e a verdade, quando chega, pesa como quem põe a mão numa ferida antiga e limpa. Sílvia, confrontada, tentou duas coisas: negar com firmeza e relativizar com pragmatismo.
A negação, porém, foi abalada por um outro elemento que os provedores de justiça social às vezes conseguem reunir: documentos. Rogério, com a ajuda de um contador amigo, comparou extratos e assinaturas. Ali estava o terceiro fio que atava a trama: lançamentos incompatíveis, movimentações que coincidiam com as datas em que certos papéis haviam sido deslocados. Não havia fumaça sem fogo, não havia um só elemento isolado que precisasse de má interpretação. Juntos, a gravação e os comprovantes formaram uma narrativa que não precisava de espetacularização para ser convincente. Precisava apenas de honestidade para ser ouvida. Silvia, diante da evidência, não se quebrou em um conto de culpa fácil. Mostrou o lado humano que o DNA da história pedia: medo. Medo de perder status, medo de que a vida que construíra desmoronasse num suspiro. Havia interesses práticos, dívidas ocultas, pressões sociais que explicavam o movimento, mas não o justificavam. A explicação trouxe nuance, e a nuance impediu o espetáculo da vingança. Rogério e Ricardo, ao invés de manipular o momento para humilhar, optaram por medidas firmes: afastamento temporário de Silvia das contas que envolviam diretamente a avó, abertura de apuração interna e comunicação às autoridades competentes para que tudo seguisse a via administrativa devida. Houve ainda um gesto importante e humano, um pedido público, porém contido, de desculpas por parte de Ricardo. Veio com a vergonha e com a honestidade de quem descobre que é frágil. Pediu à mãe que o perdoasse, mas não como quem espera a restauração como mercadoria. Pediu como quem quer começar. Para Zilda, o perdão não foi automático, foi um processo. Ela ouviu as palavras, olhou para o filho e, com a calma que lhe era característica, falou do que lhe doía mais: não quero riquezas, quero ouvir que me ouvirás. A frase foi pequena, mas teve o peso de quem conhece o valor do cuidado. Enquanto isto, Bento aguardava notícias em Pirenópolis com uma mistura de ansiedade e receio. Temia a retaliação, mas sentia também o alívio de ter feito o que o coração mandou. Quando soube que a gravação existia e que alguém fora levado a escutá-la com atenção, sentiu como se uma nuvem pesada começasse a se abrir. A comunidade na qual trabalhara por anos, que antes o vira ser posto no canto, começou a se mover de forma contrita. Em conversas no bar da praça e em grupos de vizinhos, sua história foi recontada com empatia. Pessoas que o julgavam sem saber pediram desculpas em voz baixa. Não era a redenção garantida, mas era o começo de um reconhecimento. Com o andar da apuração, medidas práticas foram tomadas, documentos revistos, poderes outorgados por Zilda reavaliados, nomeações de pessoas de confiança feitas para garantir que ela não fosse mais colocada em situações de vulnerabilidade. A família concordou em estabelecer mecanismos de proteção, não para tirar da mulher sua autonomia, mas para preservar sua vontade. Ricardo fez publicamente o gesto de assinar documentos que colocavam a administração de bens sob supervisão temporária, com a finalidade explícita de reparar danos e demonstrar compromisso. Não foi espetáculo, foi trabalho de consertar o que havia sido quebrado. Silvia, por sua vez, encontrou na investigação a consequência das escolhas. Não houve linchamento, houve responsabilidade. Ela foi formalmente afastada das contas, chamada a dar explicações às instâncias cabíveis e a encarar as consequências de seus atos. Arrependida em alguns momentos, resistente em outros, partiu do centro da mansão como quem se retira de um palco em que atuava sem ter aprendido a vida. A saída não foi celebrada, foi sentida. A história não precisava dela como vilã caricata, e por isso mesmo o seu desenlace encontrou o que a narrativa real pede: enfrentamento e possibilidade de correção. Em algum tempo, quem sabe, haveria reparação. De imediato, havia afastamento e investigação. A exposição da verdade teve em paralelo efeitos sociais. Bento foi chamado a depor, sim, mas também foi chamado a ser ouvido com respeito. A acusação que pusera sobre ele a marca de um culpado improvisado começou a desmanchar diante do reconhecimento público. Havia erro na pressa que o tornara bode expiatório. Pessoas lhe pediram desculpas, algumas lhe devolveram o emprego, outras ofereceram ajuda. Mas Bento recusou ofertas que pareciam caridade vazia. Preferiu o gesto que mais o dignificou. Pediu apenas que sua história servisse para que outros não vivessem o mesmo. Em uma reunião simples na Praça Central, alguns vizinhos, de forma espontânea, pediram desculpas. Bento não ergueu o discurso. Sorriu com a calma de quem recebeu uma moeda de valor maior que dinheiro: respeito. Os meses que vieram não foram um passe de mágica.
Cura e restauração, nessa história, ocuparam o espaço da paciência e do trabalho. Ricardo compareceu assiduamente à casa de Rita e passou a ligar para a mãe com frequência, não por obrigação pública, mas por cuidado. Trabalhos foram delegados, mudanças foram feitas e a relação começou a ser remendada com pontos visíveis. Havia constrangimento, havia também medidas práticas, visitas ao médico, conversas com conselheiros, restituição parcial de valores quando comprovado o que fora subtraído. Nada foi instantâneo, tudo foi progressivo. Zilda, por sua parte, manteve a sua voz discreta e firme. Em Pirenópolis, ela encontrou espaço para respirar. No quintal de Rita, reparou-se um tronco antigo que serviu de banco. Ali, muitas tardes foram passadas a olhar o passado sem precisar viver nele. Ela voltou a costurar, a fazer bolos, a acolher jovens com palavras que mais pareciam remédio do que sentença. E em algumas tardes recebia visitas de Ricardo, que traziam flores simples e conversas longas. A distância entre mãe e filho não se fechou de uma hora para outra, mas havia gestos que selavam caminhos, telefonemas frequentes, presença em datas importantes e o reconhecimento público de que havia sido uma traição. O clímax moral da história veio em um encontro público, não para se fazer espetáculo, mas como ato de responsabilidade social. Em um espaço comunitário, com pessoas da família, amigos e vizinhos, ouviu-se uma fala simples, reconhecimento do erro, relato dos fatos e convite à reflexão. Não houve um tribunal de zombaria, houve uma palavra ponderada, a de quem entende que reparar faz parte do cuidar. Ricardo falou, inclinou-se ao perdão pedido e ofereceu em gestos concretos o compromisso de reparar. Bento estava presente, recepcionado com respeito. Quando foi chamado a falar, disse poucas palavras. Falou da dor de ser acusado sem defesa e do peso de ver a verdade ser recuperada. Não pediu aplausos, pediu apenas que se lembrassem de que humanos erram e que a justiça deve sempre buscar verdade sem crueldade. Com o desenrolar das investigações formais, a promotoria local confirmou irregularidades nas movimentações. Silvia passou por processo administrativo. Havia consequências que teriam de ser enfrentadas fora da esfera do afeto. A cidade, que antes sussurrara com pressa, agora discutia medidas de proteção a idosos e a importância de mecanismos de fiscalização em famílias abastadas. A discussão pública, no entanto, foi mais serena do que se poderia temer. Transformou-se em impulso para a prevenção, não em espetáculo de julgamento. Bento voltou ao trabalho com outra postura. Não foi uma retomada com alfaiataria social, foi uma aceitação mútua. A comunidade aprendeu sua lição e, em troca, deu-lhe espaço. Rita continuou a receber visitas e Zilda manteve seu refúgio. A vida que parecia partida reaprendeu a se costurar com fios de paciência. Lucas, que acompanhara tudo com a maturidade ainda em formação, cresceu com a lição de que proteger é prática, não pose. Aprendeu que riqueza não é apenas saldo bancário, mas também presença e responsabilidade. Meses depois, numa tarde morna de outono, houve uma cena que sintetizou a restauração. A casa de Rita cheirava a bolo, uma família reunida, sem ostentação, tomava chá. Ricardo entrou com um envelope simples. Nele, um documento que transferia a guarda administrativa de alguns bens para um comitê familiar, com presença de Rogério e de um tutor legal de confiança, garantindo que a vontade de Zilda fosse respeitada. Não era uma renúncia ao filho, era uma medida de proteção. E Zilda, com a serenidade que a definia, assinou. Assinou porque, mais que preservar patrimônio, queria preservar seu direito de ser ouvida. A assinatura era um ato de autonomia, não de dependência. Silvia, distante do evento e acompanhando o processo que a envolvia, não foi personagem da reconciliação imediata. Havia a necessidade de que pagasse por atos que infringiam confiança. A história de sua saída não teve o sabor da vingança, teve o sabor duro da consequência. A vida pública naquela casa, porém, aprendeu a se reorganizar, com menos brilhos e mais atenção às pessoas reais que habitavam o lugar. Quando se falou em Bento, a comunidade passou a chamá-lo pelo nome com a naturalidade que antes havia faltado. Em um sábado, a prefeitura local, em ato simbólico, apresentou um certificado de reconhecimento aos trabalhadores do bairro e Bento foi convidado a ficar no palco por instantes. Ele subiu com o jeito quieto de quem não gosta de holofotes, sorriu com leveza e, ao receber um aperto de mão que valia mais do que medalha, disse uma frase curta que resumiu tudo. Só fiz o que o coração mandou. A simplicidade dessas palavras foi ouvida por muitos como lição. Havia ali uma moral que não se anunciava em púlpitos, mas se firmava em gestos.
Dignidade é agir mesmo quando ninguém vê. A restauração, ao contrário do que novelas mostram, não foi perfeita. Ressonâncias de desconfiança demoraram a esmaecer. Houveram noites em que Zilda acordou com o susto de uma lembrança, e foi Rita quem acudiu com chá. Houveram conversas difíceis entre Ricardo e Rogério sobre a responsabilidade de manter a casa segura. Mas houve, igualmente, presença. A cada visita, Ricardo trazia notícias, não só de negócios, mas de suas tentativas de viver diferente. E Lucas, agora mais velho e mais calmo, tornou-se um elo verdadeiro. Era o jovem que guardara documentos na primeira noite da fuga e que, meses depois, ajudou a reorganizar papéis e a ensinar a família a respeitar limites. Aquela era uma história que, na sua rendição final, apontava uma verdade humana. Justiça e amor andam de mãos diferentes, mas se encontram quando se escolhe reparar. O perdão que Zilda ofereceu ao filho não foi uma carta branca. Foi um atestado de que a vida pode ser reconstruída quando alguém assume suas falhas e trabalha por consertá-las. O reconhecimento a Bento não foi pompa, foi dignidade devolvida. E a comunidade, que antes se distraíra com rumores, aprendeu que suspeitas mal investigadas podem destruir vidas. Houve momentos de oração, discretos e sinceros. Numa noite em que a tensão parecia querer voltar, Zilda segurou o terço e disse uma oração simples, dirigida ao seu Senhor, pedindo coragem para enfrentar horas e discernimento para escolher caminhos. Não foi pedido por milagres financeiros, foi pedido por força para manter a dignidade e por sabedoria para agir com justiça. A oração foi curta, íntima e não mudou o mundo por decreto, mas mudou o ritmo de uma mulher que decidiu não desistir. Quando, por fim, a poeira baixou, a mansão perdeu parte do brilho das aparências e ganhou vida nos gestos cotidianos. Visitantes que antes vinham para eventos luxuosos passaram a trazer flores simples e conversas de verdade. A família aprendeu a valorizar o que sempre valera: presença, escuta, responsabilidade. Ricardo, que aprendera a duras penas, não era mais um filho que só mostrava vitórias. Era um homem que começava a entender que proteção se faz com cuidado, não com documentos frívolos. E Zilda, agora com seus dias marcados por visitas e costuras, guardava no peito outro tipo de riqueza, a certeza de que sua voz voltara a contar. Numa última cena que resume bem o que aquela história deixou, Bento foi à casa de Rita, numa tarde em que o vento varria as folhas do quintal com som de liberdade. Trouxe consigo um pedaço de bolo que Dona Zilda fizera naquele fim de semana. Sentou-se à mesma mesa, onde meses antes a gravação tivera eco. Rita serviu o chá. Zilda, com a calma de quem já passou por tempestades, ofereceu a fatia com as mãos fortes. Obrigada, disse Bento, quase sem palavras. Obrigada por não ter guardado aquilo só para si, respondeu Zilda, olhando-o nos olhos. Obrigada por lembrar que verdade é cuidado. Não houve aplausos. Havia um silêncio preenchido de reconhecimento. E ali, naquela cozinha simples, aprendeu-se que heróis são muitas vezes gente comum que decide não se calar. E que a justiça pode vir de lugares que o mundo despreza, quando tem coragem. Se essa história tocou seu coração, compartilhe e conte nos comentários o que você faria para proteger quem ama.